Nós desejamos teu poder. Age com poder, Senhor Jesus. Você vai sentando. E eu quero pedir para você ficar com a mão para cima, como quem quer receber, né? A atitude do corpo, ela é importante. Diz Santa Teresa, que é a mestre da oração e que fala sobre a oração do corpo, e diz que o nosso corpo tem que responder à oração. Por isso que a gente fala, levante a mão. Quando eu falo para vocês, nós vamos orar pedindo para Deus mandar embora o diabo, eu falo, levanta a tua mão e dá autoridade para a tua oração. Quando você vai receber, coloca a tua mão, que assim, como quem vai acolher, fecha os teus olhos. Eu quero pedir, Jesus, vem pertinho de nós, que hoje, Senhor, seja um momento de cura profunda para o nosso coração. Eu quero que você deixe Jesus chegar pertinho de você. Jesus é onipresente, Ele está aqui, Ele está nessa igreja porque onde 2 ou mais estão reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Ele está aqui porque o Espírito Santo está aqui dentro de nós. Ele está aqui porque aqui nesse local tem o corpo e sangue de Jesus na presença eucarística. Eu quero que você deixe Jesus tocar você e curar teu coração agora, de forma especial, de toda mágoa que ainda exista no teu coração. Eu quero que você deixe Jesus trazer para pertinho de você. Você pode ficar com a mão assim apoiada para não ficar cansado. Você deixa Jesus trazer alguém que você precisa hoje dizer que te machucou, que te feriu. E não tenta tampar o sol com a peneira, não. Não tenta dizer assim, não foi por querer. Eu não sei se foi ou não foi por querer que te machucaram. Mas não importa. Melhor é ver aquilo que nos machucou do que fingir que não nos machucou. E você fala para Jesus agora, eu quero perdoar, Senhor. Não quero carregar essa mágoa no meu coração. E deixa Jesus te dar um abraço e fazer com que aquele abraço forte de restauração aconteça agora. Talvez alguém que, sem dúvida, dependendo do que fez na sua vida, você quer que siga seu caminho, você não quer mais conviver. Mas é preciso perdoar. É preciso dizer, você está livre. Aquela dor, o machucado que você me causou, está na mão de Jesus. É aquela filha que decepcionou, aquele filho que decepcionou, é aquele companheira que te machucou com palavras, com atos, com ações, que te abandonou, que te trata mal. É aquela pessoa que foi teu superior, professor, chefe, chefa, e que você precisa dizer que tinha inveja do teu trabalho, ou então que não compreendia teus limites. Aquela mãe que preferia tua irmã do que você, preferia teu irmão, que sempre te rebaixava, que sempre te cobrava, que sempre queria e estava sempre brigando com você. Você vai abraçar agora, fala, eu não quero mais nada dessa dor no meu coração, eu entrego na mão de Jesus, e vai entregando, e deixa Jesus te mostrar quem é essa pessoa. Aquela namorada, aquele namorado, aquela amiga que competia com você, aquele sócio, aquela sócia, aquele irmão. E o Senhor me mostra que teve até casos de uma pessoa pegar a faca para atacar a outra. Você vai falar, liberta meu coração agora, não quero mais isso. Brigas no esporte. E o Senhor me mostra pessoas que sofreram inclusive abusos sexuais. Entrega para Jesus. Não dá para ficar carregando isso pro resto da vida, não. Você vai ter que seguir tua vida. Entrega para Jesus. Entrega, fala,
Não é mais meu, não quero mais. Jesus vai me libertar. Quero sentir esse abraço de Jesus agora, me libertando, me restaurando. Você que não se ama porque você acha que podia ter seguido tua vida de outro jeito, deixa Jesus trazer você mesmo para você se abraçar. Deixa Jesus trazer, até mesmo Ele, pelas vezes que você culpa a Deus por ter nascido naquela condição, por ter deixado que alguém morresse da sua casa, por ter permitido que você tivesse passado por determinadas situações. Deixa Deus te dando a graça de ser abraçado. Abraça agora. Abraça agora. Abraça você mesmo. Dá um abraço em você mesmo. Um abraço junto com Jesus para curar aquele amigo que não foi amigo, aquele apoio que você não recebeu. Agora, pode ter sido até o pai, que já está no céu, mas que foi muito duro com você, que te espancava, ou então que te humilhava. Agora você abraça. Fala, mas ele já foi para o céu, agora já fez muita coisa boa, mas eu não quero que você lembre as coisas boas. As coisas boas você não precisa perdoar, não. As coisas boas que fizeram para você, as coisas boas que você passou, você não precisa perdoar, você precisa perdoar as ruins. E há pessoas que fizeram coisas boas, mas que fizeram coisas ruins, e é preciso dizer, Jesus, eu quero entregar isso, não quero isso para mim agora. Fale isso, feche os teus olhos, deixa Jesus te mostrar, deixa Jesus tocar você e falar, eu não quero não, eu quero em nome de Jesus que eu seja curado, liberto agora, restaurado. Respira. Enche do Espírito Santo. Fala que esse ar da igreja, Espírito Santo, tu que és puro Espírito, inflama agora o nosso ser, respira fundo e fala, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Primeiro aspira, depois você fala, vem Espírito Santo. Vamos lá. Vem Espírito Santo. Quem quiser acompanhar o texto que eu quero compartilhar com vocês, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Versículo 35 e seguintes. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35 e seguintes. E diz assim, dá um cutucão no seu irmão, vai que ele dormiu durante a oração, ele dá uma acordada agora, fala, ó, presta atenção, né? Palavra de Deus. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem daí esperar nada. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Palavra do Senhor. Veja que esse texto de São Lucas, escrito na continuação do Sermão da Montanha, faz parte do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, que Jesus sobe, não é? Tem lá em Jerusalém, em Israel, não em Jerusalém, em Israel, o Monte das Bem-aventuranças, que é um monte onde o vento sempre sopra no sentido, levando as palavras, porque diz que Jesus fez esse discurso para uma multidão imensa, de muito mais de 5.000 pessoas. Como é que elas ouviram sem som?
Porque o som levava e Jesus com certeza ia deixando as palavras marcarem aquele sermão intenso, denso, forte, difícil de ser engolido se o Espírito Santo não agisse. E no final já quase do sermão, né, Jesus já falou dos felizes, bem-aventurados. Ele então vai falar uma coisa muito difícil. Ele fala: amai vossos inimigos. E esse ponto primeiro que eu preciso entender bem ele não diz assim: ninguém é vosso inimigo, todo mundo tem coisas boas. Você já viu essa história? Fala assim: todo mundo tem algo bom. E também gostam de dizer: todo mundo tem algo ruim, para poder colocar todo mundo igual, não é? Eu não sei como é que eu conseguiria falar isso para São Francisco, não é? Como é que eu conseguiria falar isso para Santa Terezinha? É claro que alguma coisa ruim aos olhos de Deus eles devem ter, mas comparados comigo não dá para eu falar isso. Não dá para dizer que eu sou igual a eles. Eles deixaram-se tocar pelo Espírito muito mais do que eu. Então não é tudo igual. Primeira coisa, não é tudo igual. Há pessoas que são más ou não há. Hein? Vocês acham que não tem pessoa ruim. Seja sincero, às vezes na igreja querem colocar esse sentimento não ajuda. Jesus é muito claro, ele diz: amai os vossos inimigos. O inimigo é a quem vai fazer bem ou mal para você. Se ele é inimigo, ele não vai fazer o bem. Jesus não diz assim: conviva com o teu inimigo, se coloque debaixo do teu inimigo, deixa o teu inimigo te bater, deixa o teu inimigo te destruir. Jesus não disse isso em lugar nenhum. Ele disse para fazer o quê? Amar. E amar o inimigo não significa, porque a gente tem uma visão de um amor que é um amor romântico, E tem gente que pensa também, eu vejo isso. Aqui, quem é como eu, já tem mais de 20 anos, 25 anos de casado, sabe muito bem que a gente não vive de amor romântico. A gente tem romance de vez em quando. A gente vive muito de amor concreto, um amor que exige perdão, um amor que compreende, um amor que aceita a fraqueza do outro, porque amor romântico é aquele que não enxerga. E quem quer amor romântico não sobreviverá. Adolescente fica apaixonado. 6 meses, eles já pediram em casamento 10 vezes. Já planejaram que vão viver junto o resto da vida. E nem todos terminam sequer o primeiro ano. É ou não é verdade? Às vezes querem até se matar quando as coisas estão difíceis. Mas a paixão, ela não é amor verdadeiro. O amor ao inimigo significa que eu quero o bem dele. E se eu quero o bem do meu inimigo, o que eu quero para ele? Eu quero que ele se converta. Eu quero que ele seja transformado. Eu quero que ela se torne uma pessoa boa. Eu quero que essa pessoa seja feliz. E para ser feliz, só é possível se encontrar Jesus. Então o que eu quero para o meu inimigo? O que eu quero para ele? Que ele encontre Jesus. Fale para o seu irmão: amar o inimigo é querer que ele encontre Jesus. Isso é amar o inimigo. E amar o inimigo é querer que ele se dê bem. E se dar bem não significa que ele alcance seus objetivos, porque às vezes o objetivo dele é destruir você. Às vezes o objetivo dele é o poder, às vezes o objetivo dele é o dinheiro, às vezes o objetivo dele é a inveja. E aí, você quer que ele dê certo para ele isso? Só que eu não quero que ele seja destruído. Eu quero que ele possa encontrar Jesus e descobrir o verdadeiro amor. E por que isso é importante? Porque se eu não conseguir olhar meu inimigo e dizer que eu quero que ele seja transformado,
e olhar para ele, e não me colocar para eu ser... Porque tem gente que é capaz de viver com o inimigo e pensar que Deus quer que a pessoa fique ali, sofrendo, sendo passado para trás, sendo enganado, sendo esfolado, sendo muitas vezes extremamente infeliz. E acha que é vontade de Deus. Você acha que a vontade de Deus é que você viva no sofrimento? Isso é Idade Média. Tinha gente que quando era feliz se batia, né? Se chicoteava, achava que era vontade de Deus, era se flagelar. A igreja tem clareza disso. Esse corpo quem te deu foi Deus. Por isso que você tem que cuidar bem dele. Eu tenho que cuidar melhor do meu também. Comer melhor, beber melhor, cuidar de ter uma vida mais adequada para o corpo, porque ele me deu. Cuidar do corpo é fácil? Pergunte para a pessoa do lado, é fácil cuidar do corpo? Claro que não, dá sofrimento, não é? Mas isso é vontade de Deus. Hoje, eu preciso dizer para vocês, que amar significa perdoar. E para perdoar, eu tenho que reconhecer. Reconhecer. Às vezes as pessoas que nos feriram, ou que feriram alguém, quando fere um filho da gente, a gente sofre também, não é verdade? Quando faz alguma coisa com alguém que a gente gosta muito, a gente sofre também. Que as pessoas, quando fizeram isso, podem ou não ter feito com a intenção de ferir. Pode ou não. Pode ser que aquela pessoa, na sua natureza, é um trator de esteira, né? Como a gente fala, passa por cima dos outros, mas não fez por maldade. Mas pode ser que sim. Quando se vai perdoar, eu não vou estabelecer a causa, a razão pela qual eu fui machucado, eu fiquei ferido, não é a questão. Porque muitas vezes as pessoas podem nos ferir sem saberem que nos feriram também, sabia? Às vezes as pessoas fazem coisas que nos ferem e nem percebem. Já aconteceu com alguém? Levanta a mão se já aconteceu com algum de vocês de ser ferido e a pessoa nem perceber que tinha te ferido. Já aconteceu? Levante a mão, quem tem, não tem vergonha não, ó, bastante gente. Pode abaixar a mão. Acontece. Mas não sou eu que tenho que, para perdoar, ficar descobrindo se foi por querer ou não foi, se queria me machucar ou não queria, porque isso é outra coisa. Isso é quando eu quero justificar. E há coisas justificáveis e as coisas que não são justificáveis. Não é verdade? Vocês acham que seria justo para uma criança que tenha sido abusada por um parente, às vezes pai ou mãe, ficar dizendo, mas coitado, o pai dele também era ruim. Vocês acham que ia fazer bem para essa criança justificar? Ela vai entender que se ela tiver razão, ela pode também fazer o mal para o outro, e não é verdade. O melhor é, eu sofri isto me feriu, e eu vou perdoar, porque eu quero que esta pessoa se encontre com Deus, e eu quero ficar livre deste sentimento que traz enfermidade, que bloqueia a minha experiência com Deus, que impede minha comunhão com Deus. É isso que eu vou fazer. As razões que cada um se justifique, com Deus ou com quem quiser. E tem mais. A gente não precisa ir ficar correndo lá para dizer para a pessoa, olha aqui Paulo, você me machucou, mas eu estou aqui porque eu te perdoo, viu? Não é para fazer isso, isso não é perdão. Isso é pôr minha agressividade para fora. Eu perdoo e entrego para Deus, está perdoado. Se o Paulo vier falar comigo e dizer assim, Sidney, eu vim te pedir perdão porque eu te machuquei, e pode ser sincero e pode ser falso. Não importa, como eu quero perdoar, eu digo, está perdoado, Paulo, fique em paz, eu entreguei para Jesus, está perdoado. Mas se ele não vier,
está perdoado. E eu não preciso de falar com ele, eu preciso entregar esse sentimento e falar: Jesus me liberta. E aí, veja como é que a palavra diz, ela diz assim: Deus é bom para com os ingratos e maus. Tem gente que não aceita isso, viu? Tem gente que fala: ah não, Deus tinha que castigar essa pessoa ruim. Não é? Em outras palavras, eu estou dizendo: bom sou eu, porque eu não quero ser castigado por Deus. Vocês já imaginaram o que é o castigo de Deus? Às vezes eu olho determinadas coisas na televisão, ou eu escuto determinadas histórias e falo assim: ai, 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 se essa pessoa cair na mão de Deus, eu não sei como Deus está vendo, mas sabe, cair na mão dos homens não é nada. Por isso que o Senhor fala: a vingança me pertence, não pertence a vocês. Eu não quero que Deus exerça vingança comigo. Você quer que Deus exerça vingança com você dos teus atos? Quer ou não? Eu não. Então eu imagino que deve ser muito duro. E a palavra diz: Deus não age assim. Deus sabe que as pessoas são ingratas. Deus sabe que Ele derrama bênção e a pessoa não reconhece. Deus sabe que a pessoa esquece dele quando está tudo bem. Deus sabe muitas vezes que as pessoas são más, e mesmo assim, Deus continua sendo bom, porque Ele é Deus. Isso significa que Deus espera que nós sejamos bons. Nós sejamos bons, não bobos, bons. Fala para o seu irmão: não bobo, bom. Tem gente que confunde isso, pensa que bom é bobo. Não, bom não é bobo. Bom é bom, bobo é bobo. Pergunta para o seu irmão: você é mais bobo ou mais bom? Não precisa responder. Não precisa responder. E o que eu quero dizer para vocês é que esse texto diz assim: não julga. Então eu não tenho que julgar se a pessoa queria me fazer o mal ou não. Eu não vou julgar. Não condena. Eu também não vou julgar e vou dizer: esta pessoa me prejudicou, Senhor, derrube ela, dê um tombo nela, machuque-a. Porque aí eu não estou perdoando, eu estou amaldiçoando. E aí eu me tornei mal, eu me tornei aquele que fere. Então o Senhor diz: não julga, não condena, perdoa. Mas Ele não está falando: fica amiguinho. Às vezes sim, né? Nesse caso que eu disse, o Paulo veio me pedir perdão, eu já ia perdoar mesmo, vou ficar amigo dele. Mas pode ser também que alguém eu diga: está perdoado, mas eu não quero viver com você, eu não quero conviver com isso. Quem sabe um dia nós possamos ser amigos, quando Jesus estiver na sua vida e na minha, porque eu também preciso, não é? Mas se eu não perdoar, eu bloqueio experimentar o amor de Deus. Se eu não perdoar, eu bloqueio a graça de Deus da minha vida. Então eu não quero ficar com este peso, com esta pedra amarrada nos meus pés. E eu vou dizer para vocês: um passarinho amarrado na sua perninha, com um fio de nylon para não voar, e um passarinho amarrado na sua perninha com um cabo de aço para não voar, não vai fazer diferença nenhuma, porque ele não vai poder voar. Não é verdade? Então não tem perdãozinho e perdãozão. Porque o cabo de aço, aquela ferida profunda que você não quer perdoar, te amarra no chão. E aquele fiozinho que está amarrado no teu pé, que você não quer perdoar, também te amarra no chão. Então, nós estamos todos empatados. Todos temos que perdoar, ou coisas grandes, ou coisas pequenas, mas todos temos, para não ficarmos sem voar. E o que é pior,
não é uma vez só, porque volta e meia, alguma coisa resolve nos machucar de novo, ou não? Não é? Ou você só tem coisas do passado para perdoar. Essas do passado, normalmente, são uns cabos de aço grosso, viu? Que você está lembrando. Mas, muitas vezes surgem novos amarrõezinhos na tua perninha. E se você não perdoar, você para de voar. Faz assim para o seu irmão, fala: perdoa e corta já esse fiozinho. Corta já esse fiozinho. Corta já. A gente tem uma mania de achar que o que nos fere só vem daquele que nos querem mal. E não é verdade. Às vezes, nós ficamos magoados por aqueles que nos querem bem. Que nos querem bem. E como a gente não reconhece, porque a gente justifica, a gente não perdoa. Fala: mas minha mãe é tão boa comigo que eu não tenho nada para perdoar dela. E aí fica amarrado. Olha, minha mãe é muito boa comigo, minha mãe me ama demais. Aliás, eu tenho certeza que eu sou o filho preferido, mas me ama demais. No entanto, às vezes ela faz coisas que me machucam. E o que eu tenho que fazer? Mostra para o seu irmão. Cortar o fiozinho e perdoar. Cortar o fiozinho e perdoar. A muralha desta semana é para a gente cortar o fio. Sem deixar a quaresma de São Miguel, porque a batalha na tua família não terminou. Amanhã cedo eu já vou estar colocando na nossa página do Facebook a oração de perdão do Padre Robert de Grandes. Essa oração, segundo o Padre Robert de Grandes no seu livro, deveríamos fazê-la uma vez por ano, 30 dias. Tem um monte de coisa aqui que não tem nada a ver comigo. Por exemplo, diz assim, vou dar um exemplo aqui. Eu perdoo, deixa eu pegar um que possa ser, que não tem nada a ver comigo. Um monte tem a ver, né? Aqui, eu perdoo meus vizinhos, pois eles são barulhentos, dão festas à noite, tem cães que latem o tempo todo e não me deixam dormir. Eu não tenho nenhum vizinho assim. Mas você vai fazer a oração inteira. Mesmo as coisas que você fala, isso não tem nada a ver comigo, mas você vai fazer. Você vai começar lá no começo da oração, que começa com eu vos perdoo pelas vezes em que a morte, as enfermidades, as dificuldades financeiras abateram minha família. Ou então eu perdoo ao meu pai pela falta de apoio, amor, afeição, atenção e companhia. Você vai fazer a oração 30 dias. 30 dias quem quiser. Uma semana, pelo menos pelo nosso cerco de Jericó. Vai estar na nossa página do Facebook amanhã. Mas se você não conseguir achar, você entra lá na internet, né, oração de perdão, Padre Robert de Grandes, que você vai achar ela lá, porque ela tem num monte de lugar. Essa oração tem uma unção poderosa. Vocês vão ver a bênção que vai acontecer e que vocês vão conseguir. Mostra para o seu irmão o que vocês vão conseguir. Cortar esse fiozinho da mágoa. Vamos ficar de pé. Jesus, nós te pedimos que todas as muralhas sejam derrubadas nas nossas vidas nessa terceira semana. Te pedimos que São Miguel estenda a sua espada para libertar as nossas famílias. Te pedimos as tuas graças, Senhor, e te pedimos de forma especial que o nosso coração esteja livre, conseguindo perdoar os que nos magoaram. Amém.